Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje, um tema muito importante. Sustos necessários. Ué, o que é isso? Sustos necessários. Fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, sou psicólogo, sou psicanalista. Bom, eu vou trazer uma pequena relação de sustos necessários na atualidade. Primeiro susto. Quase houve uma guerra nuclear na semana passada? Ué, o que é isso? Sim. Houve esforços de dois países, Rússia e Estados Unidos, para que Israel não contra-atacasse o Irã com armamentos muito pesados. Então, houve esforços diplomáticos muito intensos, e se houvesse um contra-ataque mais forte, poderíamos ter presenciado, então, uma guerra mais generalizada na região e inclusive nuclear. E isso não aconteceu graças a esses esforços diplomáticos. Como a Rússia e os Estados Unidos se uniram nesses esforços, o pior não aconteceu. Aí você pode me perguntar, mas André, o que você está falando? Como é que você sabe disso? Bom, esses esforços diplomáticos foram amplamente divulgados numa mídia internacional que eu diria especializada em geopolítica, a mídia que fala os assuntos importantes. Existem alguns especialistas em geopolítica, cada um de vocês vai preferir um por causa de tendências aí, mais para lá, mais para cá, mas cada um vai preferir um, mas existem excelentes analistas geopolíticos que contam o que está realmente acontecendo no mundo. Segundo susto. Uma guerra nuclear poderia ter destruído o nosso planeta? Vamos supor que os esforços diplomáticos não fossem suficientes. Poderia destruir o nosso planeta? Ou seja, o nosso planeta já estaria destruído? A resposta é sim. Os armamentos nucleares disponíveis podem destruir a Terra 13 vezes. Já foi 18 vezes, houve uma redução nos armamentos na época da Guerra Fria, mas 13 vezes poderiam destruir o nosso planeta. E uma guerra nuclear generalizada pode destruir o planeta, olha, questão de 30 minutos a 1 hora. É só ter muitas explosões nucleares, o planeta inteiro destrói. Então, realmente, foi uma situação crucial, foi uma situação importantíssima. Ué, mas por que aqui não foi tão noticiado? Você já reparou o que a mídia fica falando aqui? Fofoquinha, o tempo inteiro. Fulano traiu fulana, fulana traiu fulano. É realmente importante, não falam. Ou falam muito pouco, com pouco destaque, ninguém presta atenção, né? Terceiro susto. Se tudo isso estava acontecendo, por que não foi mais noticiado? Ué, estivemos com o risco de uma guerra generalizada, poderia ter sido o começo de uma terceira guerra mundial. Estávamos com o risco, inclusive, de armamentos nucleares, porque vocês sabem, tanto Israel quanto o Irã têm armamentos nucleares. Então estávamos num grande risco para todo o planeta. Mas por que não foi tão noticiado? E aí que eu quero trazer uma resposta muito importante para a nossa reflexão. Porque a grande mídia quer mais alienar do que conscientizar. Então, o intuito é mais deixar a população alienada, pensando em bobagem,
do que trazer os assuntos realmente importantes para uma conversa, um diálogo de alto nível. Então, deixa aí na fofoquinha tudo mais e não vamos falar de coisas mais importantes. É isso que a grande mídia faz, mas há muitos anos, isso não é uma novidade. Enquanto tudo isso estava acontecendo no mundo, a mídia brasileira estava divulgando fofocas. É isso mesmo, fofocas. Então, quem traiu quem, etc. Só isso. E não estava trazendo esses assuntos mais importantes, porque eles escolhem pela pauta deles, etc. E o objetivo, vamos entender uma coisa, o objetivo da televisão nunca foi de conscientizar. O objetivo da grande mídia não era de conscientizar. Então, hoje, graças à internet, aí você procura coisas, por exemplo, no YouTube, graças às rádios independentes, eu considero a Mundial uma rádio independente. Então, graças às rádios independentes, à internet, nós conseguimos ouvir alguma notícia no meio de um monte de fofoca, de um monte de bobagem, etc. E fofocas do tipo, quais famosos se separaram? O que isso muda na vida da gente saber que tal famoso se separou? Qual a importância disso? Quais famosos traíram? E aquela coisa toda. Então fica só repercutindo essas coisas. E o que realmente é importante no mundo você não consegue acompanhar pela grande mídia. Ah, André, não é verdade. Eles falaram alguma coisa. Sim, mas com pouco destaque, alguma coisa, de uma forma secundária. E ficaram nessas coisas aí de falar mal dessa pessoa, falar mal daquela, etc. Então vamos lá para o quarto susto. Várias pessoas estavam alienadas e o mundo corria um risco de destruição. Será que essa era a situação? Sim. Agora, vamos para a pergunta também importante. Mas como podemos escapar dessa alienação imposta pela grande mídia? Então a grande mídia já nos aliena há muito tempo, né? Eu vou citar até aquela música do Titãs, Televisão. Então há muito tempo está nos alienando. Mas como é que eu escapo disso? Então surgiu a internet. Então vamos falar como surgiu a internet. Surgiu nos Estados Unidos. No começo, a partir de um programa militar norte-americano. Depois foi para a UCLA, Universidade da Califórnia de Los Angeles. E os responsáveis, os cientistas responsáveis, tinham uma mentalidade mais liberal, de liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Essa era a mentalidade. Então eles queriam trazer um meio de comunicação que trouxesse liberdade de expressão. Foi assim que eles desenvolveram a internet. A internet já existia e eles desenvolveram dessa maneira. Então eles tinham uma mentalidade contra o sistema. E eles sabiam que isso poderia derrubar o sistema. Inclusive a grande mídia, que está a serviço do sistema, ela é patrocinada pelo sistema. Então, vamos fazer um sistema de comunicação livre. E isso vai ter enormes repercussões, como tem na atualidade. E é isso que nos permite acessar informações que antes nós não tínhamos, porque antes só tinha grande mídia. Você queria ver alguma notícia, você ia para um jornal, você ia para a televisão, você ia inclusive para a rádio, mas aquelas rádios que trazem notícias e são do sistema. Dificilmente você conseguiu uma rádio independente. Então, buscando na internet, YouTube e nas mídias independentes informações específicas sobre geopolítica. Existem pessoas maravilhosas que falam sobre geopolítica, mas aí escolhe você, porque um tem uma tendência X, outro Y, etc. Aí você que escolhe. Mas pessoas excelentes, maravilhosas, que estão trazendo notícias realmente importantes. Então tem que fuçar um pouquinho. Não pode ficar só ouvindo grande mídia fazendo fofoca.
Tem que fuçar um pouquinho e descobrir o que realmente está acontecendo. E quando eles noticiam de forma distorcida, de uma forma assim, não muito confiável. Então procure várias informações, e aí tendo várias informações, aí você tira uma média. Você também não vai acreditar em tudo, né? Então tira uma média, vê o que é coerente, o que não é, o que pode ter acontecido, o que não aconteceu. Então você vai usando o seu discernimento na internet. E tudo que a internet possibilita, YouTube, tantos outros sistemas, atualmente o TikTok, atualmente o Instagram. Então, sim, eles trazem o Facebook, todos esses sistemas trazem essas informações. As rádios independentes. Então, você pode começar a procurar mais seletivamente as informações. E sair desse processo de idiotização que a grande mídia faz. Por quê? Quanto mais eles idiotizam a população, melhor para eles. As pessoas não percebem nada, ficam até muito vulneráveis na época atual. E aí eles têm lucros cada vez maiores, porque a população não está percebendo o que está acontecendo. Então não reage, porque nem sabe o que está acontecendo. Verifique algum canal de divulgação que você se identifica mais e siga. Então, gosto de tais notícias de geopolítica, me identifico mais com essa pessoa que traz informações, me identifico mais com aquela, etc. E vai buscando você. Tá? Quinto susto. Nós mesmos podemos estar alienados? Ou seja, nós mesmos estamos alienados? Será? E esse é um susto bom. Sim. Sabe por quê? Todos nós temos um grau de alienação. Ô André, mas o que é alienação, afinal de contas? Bom, a palavra alienação vem de alheio. Ficar alheio aos fatos, às notícias, ao que está acontecendo no mundo, a toda a situação global. Na gíria, ficar sem noção, A gente tem uma porcentagem de sem noção na nossa mente. Essa que é a questão. Então temos uma porcentagem de alienação, por mais bem informados que sejamos, por mais conhecedores, das coisas que sejamos, por mais até sábios que sejamos. Mas temos uma área lá de alienação. Então todos nós temos um nível de alienação e isso precisa ser trabalhado. Sexto susto. Será que essa alienação é feita de propósito pela grande mídia? Opa, esse é um susto bom, hein? E a resposta é sim. Claro que é feito de propósito, mas há muito tempo. Só que agora nós nos damos conta. Por isso que agora nós podemos buscar outras fontes de informação. Claro que você vai buscando e vai encontrando algumas fontes não confiáveis, então você desiste dessas. Mas aquelas mais confiáveis você consegue ter informações que não são passadas pela grande mídia. Porque duas agências, Reuters e UPI, é que trazem todas as notícias. Então já é tudo filtrado. Lá nos Estados Unidos, já é tudo filtrado. E a grande mídia só repete. Tanto que vê telejornal, um é cópia do outro. Muda um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas é a réplica do outro. Assistiu um, já assistiu todos. Tanto que é perda de tempo assistir vários. Assistir um, já viu tudo o que eles vão falar. Então chega via UPI e a agência Reuters. Pronto, todas as notícias. Então é tudo direcionado, é uma forma só de pensar. E aí, olha, veja que denúncia inteligente os Titãs fizeram. Acompanhe a letra, eu vou colocar algumas frases, A letra da música Televisão dos Titãs. Primeira frase. A televisão me deixou burro, muito burro demais. Então, a gente não quer isso pra gente, mas é o que acontece. Então, só fala bobagem.
que fica na nossa cabeça? Bobagem. Então, muito cuidado, vamos escolher mais as informações, os canais, o que nós vamos preencher a nossa mente. Se preenche só de bobagem, só fica bobagem registrada. Essa primeira frase explica que a grande mídia nos aliena e nos deixa burros, como a frase fala. Então, a televisão me deixou burro, muito burro demais. Genial, né? Genial, isso aí é uma verdade e muito bem explicada, muito bem exposta, de uma forma muito tranquila, muito verdadeira e muito direta. Vamos lá. Agora, então vamos para a segunda frase. Agora, todas as coisas que eu penso me parecem iguais. O que é isso? É um jeito único de pensar. Então vem de duas agências de informação que têm contato entre elas, é um jeito único de pensar. E com isso, as pessoas falavam do mesmo jeito, pensavam igual. Mas pensavam como? Como o sistema gostaria que você pensasse. Ô André, mas não é possível, tem muitos canais de televisão, muitos canais da grande mídia, muitos canais e poucos donos. Entendeu? Muitos canais e poucos donos. E tudo filtrado via Reuters e UPI. Entende? Então, dessa forma, é tudo direcionado. Então, você começa a pensar igual a todo mundo. E seus próprios pensamentos ficam muito iguais, porque é uma linha única de pensar. Não permite outros raciocínios. O que é filosofia? Amigo da sabedoria, filos, amigo. Sofia, sabedoria, amigo da sabedoria, várias formas de pensar, vários raciocínios, várias reflexões, e tudo isso está num funil, uma única forma de pensar. Então, a grande mídia divulga apenas uma forma de pensar. Por isso, todo mundo pensa igual. Então, fica todo mundo falando a mesma coisa, repetindo a mesma coisa, num único modo de pensar, sem outras maneiras de pensar, portanto, sem questionamento. Bom, ainda bem que temos agora a internet e as mídias independentes e todos os sistemas decorrentes da internet, como eu falei, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Agora, dentro dessas páginas, você pode ficar nas fofoquinhas, claro, também dá para ficar nas fofoquinhas, ou procurar informações realmente interessantes, importantes. E uma frase interessante também da música Televisão dos Titãs. O Creed fala para a mãe que eu nunca li um livro. Olha aí. Quantas pessoas não leram um livro inteiro na vida? Na vida. Isso é preocupante. Porque aí a pessoa fica nessas fofoquinhas, tanto da grande mídia, quanto na própria internet, fica nessas bobagens todas, e não tem uma leitura interessante, que traz algum aprofundamento, que traz alguma compreensão das coisas. Então, as fofocas e as bobagens da grande mídia também nos afastam da leitura de bons livros. Quais são os bons livros? Né, dos grandes filósofos? Então, Platão, Aristóteles, e vai daí para frente. Né? Os grandes filósofos, os grandes literatos, né, Victor Hugo, Dostoiévski, Goethe, né, claro, tantos grandes literatos. Então essas são as boas leituras, que trazem muita reflexão, que trazem bons pensamentos, a leitura de grandes psicanalistas como Sigmund Freud, Melanie Klein e tantos outros, né? Bion, Winnicott, Lacan. Então trazem grandes reflexões. Então são leituras boas que fazem você pensar, refletir, né? De uma forma mais ampla. Seria bom voltarmos a ler bons livros. Dedique mais o seu tempo também a ler bons livros.
Sai dessa fofocaiada toda. Para que isso? Isso não muda nada da sua vida e você não aprende nada com isso. 7º susto. A alienação pode destruir a todos nós? Pode nos destruir? Sim. Mas vamos encontrar um antídoto. Qual é o antídoto da alienação? O antídoto da alienação é a consciência. Então, em vez de você ficar alheio, você conscientiza. Consciência, né? Com a ciência das coisas. Ou seja, precisamos conhecer os problemas do mundo para aprendermos a lidar com eles. Então nós não podemos ficar alheios. O mundo está quase explodindo e eu não sei. Não. Eu preciso estar a par. Bom, o que está acontecendo verdadeiramente no mundo? A que ponto chegamos em termos de destruição no mundo? Como estão essas duas guerras que estão acontecendo na atualidade? Em que pé que elas estão? Deixa eu me informar minimamente para saber o mais importante que está acontecendo no mundo e não só fofoca. E os problemas do mundo não estão apenas no Oriente Médio ou no Oeste Asiático. Veja bem, Oriente Médio é um termo muito eurocêntrico, né? Então hoje se fala também em Oeste Asiático. Quando falamos aqui dos países da América do Sul, falamos de Sul global. Então os termos estão mudando. Tá? Hoje, acompanhe bastante os BRICS, que já são o grupo mais poderoso do planeta. Mais poderoso que o G7? Já. Em todos os sentidos? Sim. Economicamente? Sim. Politicamente? Ainda não. Mas será em breve. Tem uma força política muito grande que eu entendo que em muito pouco espaço de tempo já superará o G7 em praticamente tudo. Agora, quem está te informando isso? Liga a televisão, vê se eles te informam isso. Vagamente, de vez em quando, e muito mal falado, muito mal explicado. Mas então, e os problemas do mundo não estão apenas no Oriente Médio ou no Oeste Asiático, mas na sociedade em geral. 8º susto. A grande mídia pode ter feito a nossa cabeça esse tempo todo e não percebemos? Sim, com certeza. E como fazemos para sair dessa lavagem cerebral que foi colocada na nossa mente? Pela dissonância cognitiva. É um termo complexo, mas que eu vou explicar melhor. A dissonância cognitiva acontece quando percebemos que a fala da grande mídia é tão bonitinha, linda, né? Mas a prática da grande mídia é horrorosa. Então fala uma coisa linda, mas faz uma coisa horrorosa. Aí você começa a perceber, puxa, fala uma coisa, faz outra. Opa, tem alguma coisa errada aqui no meio. Acho que tem outros interesses. A famosa hipocrisia. Então é hipócrita, né? Então, nós começamos a perceber que é uma fala enganosa, uma falácia, né, como se fala também. Aí ficamos mais espertos e não deixamos que a grande mídia faça a nossa cabeça. 9º susto. Precisamos ficar espertos para não sucumbir? É isso? Se não ficarmos espertos, sucumbimos? É isso mesmo, exatamente. Mansos como as pombas e espertos como as serpentes, lembra? Para não sermos envolvidos nessa forma única de pensar e termos a nossa própria reflexão, termos os nossos próprios questionamentos e não termos aquela mentalidade de boiada, de manada, mas uma mentalidade na qual cada um é um ser pensante, um livre pensador. Precisamos ficar atentos ao que está acontecendo no mundo, de mais importante, e não nos envolvermos tanto com as fofocas da grande mídia. Então, o que nós precisamos agora? Ficar mais atentos às notícias realmente importantes. E quem vai buscar? Você, meu amigo ouvinte. Cada um de nós.
Cada um de nós vai buscar. Puxa, tem uma pessoa de geopolítica que fala tudo do jeito que eu gosto, do jeito que eu entendo que está correto. Segue. Então vai buscando essas informações importantes. Então a internet tem uma quantidade enorme de informações e faça uma busca seletiva. Busque o que realmente é importante. E aí nós saímos dessa alienação. Espero que o tema de hoje do programa tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.